the show, let everybody know. Olá a todos, bem-vindos ao hashtag Eurovision. Estou aqui em Amsterdão com os Napa, os representantes portugueses da Eurovisão deste ano. Bem-vindos a Amsterdão. Obrigado. Assumo que não seja a vossa primeira vez cá. Não, É a minha primeira vez cá. Vocês chegaram hoje? chegamos hoje, muito cedo. Vão ter algum tempo para explorar a cidade? Ou... Mais ou menos. Acho que muito pouco, mas vamos tentar ir ao exato. assunto. Não posso deixar de falar que vocês são os primeiros artistas portugueses em muitos anos a voltar a esta pre-party. Há muitos anos que não vinha um artista português. E vocês foram a publicação com mais likes de todos os artistas anunciados. Vocês tiveram mais de 6.000 likes, o que é fantástico. Eu gostaria... É fantástico. Eu gostava de saber, na vossa opinião, o que é que isso vos faz sentir e se isso vos dá alguma esperança para um bom resultado ou, digamos, um bom feedback do público em relação à vossa música? Pois, essa informação acabámos de saber agora. Em primeira mão? Exato, em primeira mão. Mas eu não sei se os likes depois se transformam em votos ou não. Eu acho que isso é muito difícil de saber e também a cena das odds e... por isso, nós não estamos com muitas expectativas de ganhar ou perder. Estamos com uma confiança grande na nossa música e que vamos fazer o nosso melhor para transmitir a nossa mensagem aqui ao público europeu. Mas uma coisa é certa, eu acho que esses likes, a quantidade de coisas que vemos nas redes sociais, são coisas que nos dão força para isto. Quer dizer que a nossa mensagem passou e passou bem. E para nós é sentir quase uns empurrõezinhos nas costas, tipo, vamos lá, bora fazer disto uma cena fixe e vai correr tudo bem. Assim, não posso deixar de falar do Festival da Canção, que vocês sabem, foi muito controverso. E acredito que vos tenha impactado um pouco todo este, não lhe chamemos hate, mas comentários menos saudáveis por causa do resultado, ainda que tenha sido justo. Segundo as regras da competição, as pessoas são o que são. Eu gostava de saber se vocês prestaram alguma atenção a estes comentários ou simplesmente desligaram e decidiram... Tentámos desligar ao máximo, porque para já este mundo, este nível de exposição é muito novo para nós, porque nós antes éramos uma banda mais de nicho e de repente ganhamos o Festival da Canção e de repente há muito foco em quem nós somos e o que é que nós fazemos. E claro que isso vem com esse lado de pessoas que não concordam com a nossa vitória. Mas eu acho que o caminho a seguir é tentar ignorar esses comentários e se forem críticas construtivas, claro que nós vamos ouvir e se calhar vamos melhorar a nossa performance, não vamos fazer igual a percentagem do Festival da Canção. Mas sim, críticas gratuitas tentamos não legalmente. Mas também percebemos rápido da reação, ou seja, o festival foi no sábado, domingo e segunda e terça foi assim um bocado maluco a nível de comentários, mas de repente houve uma contra-reação a isso, não malta a defender e a dizer ok, isto já passou, o festival foi assim, foi tão aceso, o pós-festival foi tão aceso que realmente foi muito competitivo, ali uma altura em que podiam ganhar 5 pessoas, calhou ganharmos nós, e o máximo que podemos dizer é que aceitamos este desafio e essa responsabilidade e vamos com tudo e gostamos que nos apoiem nesse sentido e houve logo essa contra-reação à coisa, dizer tipo, malta, bora lá, os gajos ganharam, vamos lá fazer isto, bora apoiar os gajos. Para nós foi importante. Saber que isto vai sempre acontecer, não é? Não vamos ser os primeiros artistas que recebem maus comentários. Acontece todos os anos, simplesmente. E nunca vamos poder agradar a toda a gente, não é? Ainda bem que existem pessoas com gostos diferentes e que não é olhar para os comentários maus e também não fazer com que eles nos... Não é? Desfoquem do caminho de fazer um bom trabalho e de fazer o que nós gostamos, que é música. Sim, no fundo nós trouxemos uma música que fala sobre a nossa história e é muito verdadeira para nós, por isso é que fomos com tudo e pelos vistos houve muita gente que se identificou com a nossa história, não só os madeirenses mas todos os imigrantes e portugueses deslocados pelo mundo. Eu incluído, lá está, mas já vai dizer, eu moro cá, ou seja, sim, também consigo... De certa maneira deves ter identificado de uma forma ou de outra. Exatamente. Sim, eu acho que o que nós queríamos transmitir também era a nossa mensagem é da Madeira, mas é completamente universal, como por exemplo, tu que estás aqui em Amsterdão, estás
longe de casa, mesmo que gostes deste sítio, tem sempre aquela saudadinha. Há sempre saudades de casa. Yeah, exatamente, exatamente. Uma última pergunta para terminar. O que é que nos podem revelar do vosso álbum até então? Que eu acho que vocês estão a preparar alguma coisa. Então, não conseguimos revelar, infelizmente, ainda muita coisa do álbum, mas a única coisa que conseguimos revelar é que logo a seguir à Eurovisão vai ser um single, ou seja, música nova. Ok. Aí uma semana, 2 semanas depois, já temos isso preparado, mas de resto ainda está em processo de estudo. Mas acho que podem contar que seja uma progressão natural da nossa música e chegamos a este terceiro álbum vindo dos outros 12 e acho que isso se percebe e é uma progressão natural nossa. Portanto, se gostaram dos outros 12, acho que vão gostar bastante. Para terminar, gostava que vocês deixassem uma mensagem. Para os fãs portugueses, para a hashtag Eurovision, a comunidade, mas também para os fãs portugueses em geral. Olá, fãs portugueses, nós somos os Napa. Muito obrigado por toda a gente que nos apoiou até agora. E nós estamos cá em Amsterdão e estamos muito orgulhosos de poder representar Portugal nesta edição da Eurovisão e vamos, contudo, fazer o nosso melhor trabalho para honrar esse voto que depositaram em nós. Muito obrigado, boa sorte por hoje à noite. Obrigado.